essa história está intrinsecamente conectada à história da cidade. Não dá para falar da história da cidade do Rio de Janeiro sem falar da história dos africanos. Eu acho que é uma cidade que ela é definida pela existência da pequena África. Ela é definida pela existência da pequena África e pela resistência da pequena África também. Desde do final do século XVIII, o Rio de Janeiro passou a ser a cidade de maior população negra nas Américas, né? E hoje o Brasil, né, é o segundo país em população negra. Isso significa dizer que o Brasil é a maior diáspora africana, ou seja, um país que mais recebeu africanos escravizados. E esses africanos aqui, né, eles não vieram só para trabalhar, né? Eles trouxeram sua cultura, mas trouxeram a sua religião, que você percebe na arquitetura, você percebe isso no dia a dia, né? Uma série de coisas que a gente vê na região, por isso ela é pequena África. Nessa região se monta algo que hoje em dia está sendo conhecido cada vez mais como um complexo escravagista. Você tem a enseada onde está o cais, que é o local do desembarque, tem o mercado de escravizados, tem o cemitério dos recém-chegados que não sobreviviam e o lazareto. A região do entorno do Cais Valonga, eu diria, ela não resume a Pequena África. A Pequena África é maior que aquilo, mas ali é o núcleo gerador da Pequena África. A existência do Cais Valonga é uma lembrança direta do tráfico negreiro, uma lembrança direta do aporte dos africanos escravizados aqui, mas ele também conta a história de como a gente contou essa história ao longo do tempo. O fato do cais ter sido aterrado e ter sido transformado no cais da Imperatriz no final do Império é uma mostra de um primeiro movimento de tentativa de apagar essa história. Cais, para a gente, é um símbolo de sobrevivência do povo afro que ressurge há 10 anos atrás, mais ou menos, né, com essa força que a gente está vendo hoje acontecer. Se não fosse o Instituto Pretos Novos, hoje a gente não teria o Cais do Valongo como patrimônio da humanidade pela Unesco, né? Então, se o Cais do Valongo foi um local onde eles receberam mais de 1 milhão de pessoas, né, para ser escravizadas aqui no Brasil, o IPN é onde essas pessoas morreram. Muitas dessas pessoas morreram aqui. Você imagina um Maracanã lotado dentro do campo ali, amontoado, né? A minha vida, ela parte de uma reflexão quando eu começo a mexer no solo os dentes daquelas pessoas que foram jogadas aqui no cemitério dos Pretos Novos. Os Pretos Novos são esses africanos que, antes deles serem vendidos como para serem escravos, eles são chamados de Pretos Novos porque é anterior à venda. Quando ele é vendido, ele passa a ser escravo. E antes da venda, ele é preto novo. A gente está falando de um centro cultural que é ao mesmo tempo um cemitério. Então é impossível a gente não sentir, né, um aperto no peito, né, uma certa angústia, talvez seja a palavra mais certa, mas que vem junto de, se não uma felicidade, um alívio. Um alívio de saber que as histórias estão sendo contadas, né? E o Cemitério dos Pretos Novos, a gente termina o circuito aqui exatamente para entender esse baque, né? O que de verdade aconteceu nessa região, que ainda existem pessoas que não acreditam que aconteceu a escravização no nosso país. E aqui, para aquelas pessoas que ainda não acreditam no que aconteceu, quando elas dão de cara com essas ossadas que a gente se encontra aqui no Cemitério dos Pretos Novos, ali não tem como negar mais nada. Ali todo aquele negacionismo que esse país viveu durante 4 anos é jogado por água abaixo, porque aqui está a verdade do que aconteceu com esse povo escravizado que aqui chegou. Aqui onde a gente está é um cemitério. A gente está conversando aqui
em cima de um cemitério onde mais de 50 mil pessoas tiveram seus corpos, chegaram mortas, né? Chegaram aqui e morreram por conta da violência que foi o sequestro para ser escravizadas, né? Tiradas do seu continente, onde eram batizadas, perdiam a sua identidade, chegaram aqui, não aguentaram o sofrimento da travessia atlântica e quando chegam aqui morrem, têm seus corpos quebrados, queimados, macerados. Aquela ossada é de uma mulher, tá? Que deve ter no máximo seus 20, 22 anos, chamada de Josefina Bakhita. Chamada não. Ela foi batizada de Josefina Bakhita porque você não tem como saber quem é ela. E Josefina Bakhita é uma africana sudanesa que viveu na Itália, foi escravizada para a Itália, lá conseguiu ser liberta e acabou sendo santificada após a morte. E aí a equipe de escavação batizou de Josefina Bakhita por toda essa simbologia. A gente vive numa missão de contar, dar voz a essas pessoas que estão enterradas aqui, que não tiveram essa oportunidade de se expressar ou de se defender. E o que mais dói ainda é saber que a maioria dessas pessoas que estão enterradas aqui, elas são crianças. E aí como você consegue não se sensibilizar com isso? Durante muitas décadas, eu digo até séculos, essa região foi apagada, né? E mais do que o apagamento, a escravização foi meio que romantizada. Essa é uma realidade. Esses africanos e africanas produziram muitas coisas que não ficaram registradas na história oficial, na história que foi contada nos livros, e o que veio se fazer depois foram representações sobre a história da escravidão que resumiram essa história a esses dois grandes aspectos. Ou é o tronco, né, o sofrimento, a humilhação, ou é o Zumbi de Palmares, que termina morrendo. Mas não é também só contar a história da dor, da tragédia, porque essa história, ela não só aconteceu isso, existem coisas boas. Então, quando a gente fala da cultura, por exemplo, eles deixaram um legado importantíssimo, né? Então, as marcas dessa cultura, né, ela não está só nos monumentos de pedra ou, sei lá, de concreto e de aço, mas ela está no próprio ser e viver das pessoas no dia a dia. A região da Pequena África é indissociável com a história do samba. Isso é cultura. Entender o Rio de Janeiro hoje é tentar entender essa cultura como essa espécie de jogo de transformação da herança em contemporaneidade, da resistência, da sobrevivência em uma espécie de postura ativa diante da vida, né? O meu letramento racial começa através do samba. Eu chego aqui e começo a aprender um pouco sobre essa questão por conta do samba. A Pedra do Sal de Segunda-feira é uma ligação direta com o Brasil do começo do século XX. E a importância de atividades que relembram essa parte cultural e histórica dessa memória, dessas atividades, nos mostram que essas coisas estão funcionando até hoje, né? E nos mostram que a nossa cidade não é só nossa, de nós, do nosso tempo ou da nossa cultura, mas ela está ligada também a essas histórias. A Pedra do Sal é um local de cultura afro-brasileira, onde a gente tem ali uma representatividade muito grande e uma força cultural quilombola presente na região até hoje, né? A própria pedra já é um grande símbolo. A arte criada e afirmada pelos africanos, vinculada às suas matrizes culturais, é uma forma de resistência. Nesse sentido, sim, a capoeira, sim, os batuques, as religiões de matriz africana que encontraram naquele espaço, né, criaram naquele espaço os primeiros terreiros, são formas de resistência. Quando começou aquela roda de capoeira, foi como se ressignificasse ainda essa outra história, né? Esse lado da história. Mas a gente percebe que essas coisas também sobrevivem ali, né? Nas crianças que estão resgatando uma tradição ancestral da capoeira e estão levando isso para outro lugar, assim. Podendo transformar essa angústia talvez em alguma coisa mais produtiva, né? Para a gente não ficar paralisado também nessa
nessa depressão, nessa tristeza pela história. Ter, dentro do circuito da herança africana, terminar o circuito com uma roda de capoeira foi fantástico. E aí a gente para pensar que quem é o brasileiro, né? E como é que a gente começa a entender sobre as nossas culturas e ainda a nossa história. Aí vem essa reflexão. Eu resgato isso desde quando era pequena, quando realmente eu pude ter a oportunidade de participar dessa coleta de informações e estar desenvolvendo junto com a minha família esse entendimento quem nós somos brasileiros. É a mistura, né? Isso é muito importante para nós brasileiros nos aproximarmos, nos reconciliarmos em alguma medida, no caso de algum, com essa nossa história africana. Isso é fundamental. Eu queria que vocês pensassem no racismo que a gente comete todo dia. O país é racista. Ou a gente encara isso de frente, ou em 40 anos a gente vai repetir tudo de novo. Aqui, né, é um espaço em que se dá voz àqueles que não tiveram voz, àqueles que foram silenciados, né, e que essas vozes sejam ouvidas, sejam amplificadas, para que uma tragédia como essa não aconteça nunca mais. Que vocês saiam daqui com a sementinha da educação antirracista, que é discutir, que é mostrar que não só existe a história do europeu, mas também tem a história do africano que chegou aqui forçado. Conhecer essa história, essa memória, porque aqui a gente tem um legado cultural que não é um legado somente dos africanos ou afrodescendentes, isso aqui é um legado cultural da sociedade brasileira. Para entender que a cidade onde a gente vive não é só uma cidade, para entender que a história que a gente vive não é só uma história, e para tentar entender como essas forças vão moldando o nosso dia a dia. Venha de peito aberto, né? Venha entender essa ancestralidade, que você pode achar que não é sua, mas quando você faz um DNA, você descobre que é sua sim. Todos nós temos o direito de ter um autoconhecimento em busca da sua verdadeira essência. É um convite para que a gente aprenda mais e aprenda também com outras pessoas. Não só nos livros, não só com os professores doutores, mas também com os nossos griots, nossos malês, nossos guias, né? E se você vê um ato de racismo e você não toma uma atitude, você está sendo conivente, você está compactuando com aquele ato de racismo.